nacionalismo, patriotismo, bairrismo e todos esses outros tipos de ismo que a gente escuta relacionado a pontos geográficos específicos, né? Basicamente, esse é um dos assuntos que, a minha opinião, persiste a mesma já faz, assim, mais de 2 anos, desde quando eu falei no programa Sem Contexto número 2. A minha primeira opinião, menos assim, não sei se dá pra dizer que é menos contundente, sabe? Eu fui até bem didático e calmo e polido no que eu quero dizer até o dia de hoje. Que eu acredito que esses sentimentos, que essas expressões, essas palavras são basicamente assim, doutrinas de manipulação, tá ligado? E eu entendo que o mundo esteja organizado em estados-nação, eu entendo em questões reais e pragmáticas como o mundo funciona. Eu entendo tudo isso. Só que em mim, enquanto indivíduo, sabe, eu ainda não compreendo qual valor um espaço específico de terra deveria ter sobre o outro. Eu ainda não acredito que faça qualquer sentido moral, ético, civil, não importa, sabe? Eu não consigo ver como que a pessoa pode compreender que ela ter nascido num lugar específico, sabe? Algo que ela não trabalhou nem um pouco pra ser, tá ligado? Ninguém se esforçou pra ter a nacionalidade que tem. Tu nasceu, é algo circunstancial, sabe? Então, pra mim, quanto mais eu envelheço, mais eu reflito sobre esse assunto. Eu não consigo enxergar como esse sentimento de patriotismo e nacionalismo tem a função. E como eu falei, eu não estou ignorando questões geopolíticas e como que de fato essas coisas acabam funcionando na prática. Eu entendo que os estados têm que buscar a sua suposta soberania, mas daí também eu teria que entrar em outro assunto que não é para falar sobre o sentimento de patriotismo, seria para discutir sobre especificamente sobre essa história, né? O quão soberano de fato os países são, e daí outro tema complexo que eu posso abordar em outro vídeo de 10 minutos só sobre isso, né? Que eu também já falei em vários programas sem contexto. Mas eu tô falando mesmo enquanto esse sentimento é estimulado na civilização e por que que de fato eu acho que as pessoas não devem ter sentimentos patriotas. Isso não quer dizer que é porque a pessoa deveria ser assim, subalterna aos estrangeiros. Eu só simplesmente não enxergo como que essa lógica de supervalorizar um povo, uma nação específica, não dê merda. E eu tenho muitos pontos para sugerir isso. Como, por exemplo, todos os regimes ditos como totalitários, todas as ditaduras conhecidas, sem exceção alguma, todos eles são feitos através de partidos nacionalistas. Sem exceção, sabe? Todos os regimes, eu não vou nem ficar listando, porque devo perder tempo. Vai lá e pesquisa, me encontra uma ditadura onde não tem fortemente uma suposta assim, vontade de implementar uma soberania de uma nação e que não está fortemente arraizado num sentimento de reerguer uma pátria, uma cultura que foi assim, sabe, foi desonrada e agora tem que erguer-se de novo, sabe? O nacionalismo em demasia, ele sempre vai levar para esse estado daí. E daí nós poderíamos discutir uma espécie assim de nacionalismo saudável, né? A linha tênue entre como o cara pode ser um bom patriota e quando que a partir daquele ponto ele já se torna aquilo que a gente chama assim de uma pessoa xenofóbica, sabe? Ele já tá é uma lógica de supremacia, ele já acredita que ele merece mais e, enfim, essa linha de fato para mim é muito tênue, cara. É muito tênue mesmo, né? Poderíamos falar aqui no Brasil, essa própria identidade, eu ouço muitas pessoas falando assim, o brasileiro é pouco patriota, existe pouco patriotismo no Brasil. E de fato, comparado a várias nações por aí afora, eu acredito que nunca surgiu mesmo um sentimento forte de patriotismo. E mais do que isso, também ouço certas pessoas falando sobre a necessidade de criar uma identidade de brasileiro. E eu não acho que precisamos não criar uma identidade brasileira, porque sabe por que, que nunca surgiu uma identidade brasileira em quase esses 500 anos, desde a inauguração desta terra conhecida como Brasil? É simples, porque o povo brasileiro e o poder brasileiro nunca coexistiram nem de maneira pacífica e nunca conseguiram se enxergar em pé de igualdade. Então, a, a elite, quando eu digo elite, falando financeira mesmo, sabe? A elite financeira brasileira sempre foi europeia, de ascendência europeia, e se enxergava como europeu, e o Brasil era uma extensão da Europa, tá ligado? Era uma extensão do Reino de Portugal, tá ligado? Então,
que era, por si só já era um país extremamente influenciado pela França, extremamente influenciado pela Inglaterra, sabe? Então, assim, essa era a identidade desse grupo. Agora, o dito povo brasileiro, que também foi modificando-se ao longo do tempo, né, a gente poderia falar, quem chamaríamos de povo brasileiro em 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 e anos 2000? É evidente que não dá para falar um único povo que permaneceu sendo assim, né? As classes ditas como trabalhadoras, pobres desse país. É evidente que isso modificou-se, mas por não ter maneira alguma de reduzir essa grande mistura, né, a tão famosa miscigenação desse país, fica como de fato a gente vai pegar e dizer, construir um ideal de brasileiro quando o brasileiro é tanta coisa diferente, né? E daí eu já ouço pessoas comparando, dizendo que países que têm forte nacionalismo, como se isso fosse algo bom. Aí eles falam assim, Japão, Itália, Alemanha. Peraí, vocês literalmente acabaram de nomear os países que fizeram parte do eixo na Segunda Guerra Mundial. Então essas pessoas corroboram o meu próprio ponto, sabe? Se para eu adquirir o patriotismo, o meu país vai ter que se tornar o que o Japão já foi, o que... né, não vou dizer que ele ainda é, mas o que o Japão já foi, ou o que a Alemanha já foi, e o que a Itália já foi... Eu não vou compactuar com isso. Por que eu, enquanto indivíduo, vou querer que o meu país se torne essa máquina de destruição alheia? Né? É isso que eu falei. Então, será que existe esse país com políticas profundamente, sabe, nacionalistas e ele não se torna uma abominação? A gente poderia, se tivesse outras pessoas para ter esse debate, poderia ser uma discussão, mas nesse momento eu não estou falando sobre discutir algo. É só explicar como eu me relaciono com essas ideias, como eu, enquanto indivíduo, sabe, não um líder de Estado, chefe de nação, porque eu não sou isso, sou um ser humano, e sendo ser humano, eu nunca consegui entender porque eu deveria supervalorizar uma vida dentro de uma parte da terra, seja a minha terra, no caso, sabe, alguém que nasceu no meu espaço de terra é mais digno de tudo que é decente nessa vida, e uma pessoa que nasceu em outro lugar merece menos, sabe, eu deveria ser uma discussão para depois, né, para depois, vamos resolver o aqui dentro. O que é resolver o aqui dentro, sabe, tipo, como assim o aqui dentro, lá fora, fora da onde, tá ligado, de uma linha que a gente enxerga imaginariamente, só porque tá no mapa? Não, pra mim não faz o menor sentido. Eu ainda não concordo com isso. E para finalizar esse programa, porque eu sei exatamente que tipo de pessoa que fica mais incomodado com o que eu acabei de falar aqui, eu vou falar também algo que vai atingir muita gente do outro lado. Porque assim, uma das coisas que eu acho mais patética de hoje em dia é as pessoas que ficam discutindo sobre o direito, né, de utilizar a expressão americano para se definir enquanto brasileiro e ficam brabos como, sabe, os norte-americanos ou os estadunidenses roubaram o termo americano para si. E daí, assim, sabe por que eu acho isso patético, cara? Porque, assim, pra mim, isso assim, é o cúmulo do pensamento colonizado, sabe? Tu quer o direito de se chamar americano? O que é... Como assim ser americano? De onde que veio essa expressão? Por que o nosso continente é chamado de América? Talvez muitos de vocês se lembrem de um nome conhecido como Américo Vespúcio, um italiano, tá ligado? Que supostamente, né, eu nem vou me aprofundar muito, porque eu posso fazer 10 minutos só sobre o Américo Vespúcio e a inauguração do Brasil, mas um cara que supostamente não era nada demais, apenas um burguês da época dita do descobrimento, né, que nasceu supostamente em 1451, ou 52, ou 53, ou 54, sim, tem todas as possibilidades. Um cara que conviveu com toda a elite, né, intelectual e artística da Europa desse período daí, né? Um cara que veio ao Brasil, supostamente antes do Brasil ser algo importante, porque o Brasil só seria de fato colonizado, digamos assim, né, em 1530. Então, esse cara veio em 1502, esse cara estava no Brasil, ele estava no Rio de Janeiro, no dia 1º de janeiro, e é por isso que o Rio de Janeiro se chama Rio de Janeiro. Esse cara que batizou a Angra dos Reis, porque ele estava na Angra dos Reis no dia de Reis, né? Então, esse sujeito, que mesmo que não foi para homenagear ele, ele fez um monte de esquemas, e hoje em dia a gente chama esse continente de América, sabe? E batizaram de América por causa dele. Embora não era para ter sido isso, ele fez um esquema. Essa é a história oficial que eu estou reduzindo aqui. Então, para mim, é o cúmulo do pensamento do colonizado querer ter o direito de se chamar de americano, sabe? Americano, o nome de um italiano, né? Num país colonizado por portugueses ou ingleses. Então, assim, cara, ridículo,
patético.